Nós estamos aqui reunidos virtualmente para darmos continuidade ao estudo da carta do apóstolo João, a primeira carta. E nós desejamos, em nome de Jesus, que esta carta estudada possa produzir frutificação e crescimento espiritual na vida da igreja. Nós vamos ler agora o texto que nós vamos utilizar na meditação de hoje e que se encontra em 1 João, capítulo 2, versículo 15 até o 17. Versículo 15 a 17 diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos por essa palavra maravilhosa, perfeita, inerrante, essa palavra única, soberana, completa. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor preservou esta palavra para a nossa edificação e para a comunhão do Senhor conosco por meio da palavra. Nós te louvamos, te bendizemos, queremos aprender de ti. Pedimos que o Senhor nos abençoe no estudo desta palavra e que a tua igreja seja edificada e transformada pelo poder da tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, nós estamos estudando essa carta em que o apóstolo João se empenha em mostrar, em demonstrar para aqueles falsos mestres que Jesus Cristo é real, verdadeiro e que ele é um ser espiritual e ao mesmo tempo um ser humano e que ele encarnou-se e veio a este mundo para providenciar e proporcionar a nossa salvação e a redenção de todas as coisas aos pés de Cristo, para a glória de Deus. E hoje nós vamos ver a sua preocupação. O apóstolo João está preocupado com os crentes da região de Éfeso, aquela região vasta, não só a cidade de Éfeso, mas todas as congregações locais que ali existiam. E ele está, então, pedindo a Deus por esses crentes e pedindo aos crentes que tenham um comportamento diferente, porque os gnósticos, os falsos mestres, eles estavam introduzindo que quase sempre doutrinas errôneas ali, dizendo que não tinha importância nenhuma praticar as coisas do mundo, que o que era importante era o nosso espírito estar ligado a Deus. Se o nosso espírito está ligado a Deus, as coisas que nós praticamos não têm importância. Nós podemos continuar praticando tudo aquilo que o mundo pratica, mas espiritualmente nós estaremos ligados a Deus se nós crermos em Jesus Cristo. Então eles promoviam uma crença de que é possível crer em Jesus e é possível ao mesmo tempo continuar uma vida moralmente errada, moralmente deturpada. João está falando exatamente o contrário. Ele está dizendo para aqueles crentes: olha, não amem o mundo. Esse sistema mundano é um sistema moral e espiritual completamente em oposição a Deus. Não é possível viver de acordo com o mundo e amar a Deus. Ou você ama a Deus e rejeita o mundo, ou você aceita o mundo e rejeita a Deus. O apóstolo João está dizendo: olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então ele está dizendo que não é possível amar o mundo e amar ao mesmo tempo a Deus. O amor a Deus é consequência de uma transformação espiritual e moral que leva-nos a praticar aquilo que é bom, que é agradável, aquilo que glorifica o nome do Senhor. Nós precisamos entender esta palavra do apóstolo João, porque hoje em dia a igreja anda praticando muitas coisas que o mundo pratica. A igreja hoje em dia tem sido vítima
de práticas de imoralidade dentro da igreja, coisas que não coadunam com a palavra de Deus e que são completamente opostas ao princípio espiritual de obediência a Deus e de andar de acordo com a sua santa vontade. Então o apóstolo João está dizendo, olha, o mundo físico, o mundo material é uma coisa, mas o mundo moral e espiritual que vocês estão defendendo é um mundo sem transformação. Esse mundo é um mundo que não deve dirigir a nossa vida e que nós não devemos servir de modo algum. Não devemos amar o mundo nem as coisas que há no mundo, porque aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, aí ele vai dizer as coisas que existem no mundo. Não ameis o mundo, porque o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo não é o cosmos físico. João não está dizendo que o mundo geográfico, geológico, o mundo cósmico que nós vemos aí, a natureza, os pássaros, os animais, os mares, etc., que é isso que devemos repudiar. Não, isso é bênção. A Bíblia diz que a natureza existe para glorificar a Deus. O salmista diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as suas mãos. Então o mundo físico é um mundo abençoado por Deus, é um mundo que nós deveríamos preservar para a glória de Deus. João está falando de um outro mundo, é um sistema satânico organizado moralmente e espiritualmente contra Deus, que opera na nossa vida, que opera na vida daqueles que não creem em Deus, e às vezes opera até na vida daqueles que dizem crer em Deus. Então é necessário que nós tenhamos essa sabedoria para discernir aquilo que é o mundo físico daquilo que é o mundo moral e espiritual pecaminoso, em contraste com a vontade perfeita de Deus. E nós precisamos entender que o amor do Pai e o amor ao mundo moral depravado, ao mundo moral e espiritual depravado e pecaminoso, ao mundo que anda contrário à vontade de Deus, esses amores são excludentes, um exclui o outro. Se eu amo o Pai, eu não posso amar o mundo. Se eu amo o mundo, eu não posso amar o Pai. E o amor do Pai não permanece em mim. Não há como amar um mundo sem odiar a Deus, e não há como amar a Deus sem odiar com ódio mortal o mundo pecaminoso. Agora, João vai também nos ensinar como opera o sistema do mundo, ou seja, como é que o mundo opera em nós. Nós sabemos como que o mundo atinge a nossa vida, como ele produz em nós desejo pelo pecado, como ele produz na nossa vida ações, atos e pensamentos contrários à vontade de Deus. Primeiro de tudo, ele age pela concupiscência da carne. O que é concupiscência da carne? O apóstolo está ensinando isso, né? A concupiscência da carne é a tendência nossa natural de satisfazer os desejos da nossa carne, e com o que nós lutamos diariamente. Não há nenhum crente que eu conheça, não há nenhuma descrição de algum crente em alguma época do cristianismo que não tenha passado por essa luta. O apóstolo Paulo mesmo, nosso exemplo grande de cristão autêntico, ele dizia que o que ele desejava fazer, ele não fazia, mas aquilo que ele não desejava, muitas vezes era o que ele fazia. Não é justificativa para o pecado, mas é a realidade. Nós temos a lei do pecado que ainda pode agir na nossa mente, mas nós devemos ser guiados pela lei do Espírito e vida, porque o Espírito de Deus vive em nós e nos dirige para a glória de Deus. Então, o primeiro aspecto de como opera o sistema do mundo é a concupiscência da carne, isto é, os desejos da nossa carne que teimam em ser satisfeitos. Desejos carnais de sexo, desejos carnais de sucesso,
desejos carnais de glória, desejos carnais de se dar bem em todas as circunstâncias, mesmo enganando as pessoas, desejos carnais de ter aquilo que não é possível ter, de sermos dominados pelos nossos desejos, os nossos desejos que são impuros, muitas vezes impuros. Essa é a razão porque o apóstolo está dizendo que não devemos ser dirigidos por esses desejos, por essa concupiscência, por esse desejo desenfreado de pecar. Nós vemos isso em muitas circunstâncias, e o apóstolo Paulo fala disso também aos Romanos, quando ele fala da homossexualidade, do homossexualismo, né? Homens inflamados nos seus desejos uns para com os outros, e mulheres também fazendo uso antinatural do sexo, mulher com mulher, e contrária à natureza. O apóstolo Paulo então dá nomes diretamente reais a esta situação. Mas o segundo aspecto de como opera o sistema do mundo é a concupiscência dos olhos. O que é a concupiscência dos olhos? É o desejo de ter tudo aquilo que a gente vê. Os olhos são portas abertas para a tentação. Davi foi tentado assim. Ele estava no palácio quando ele saiu pelo terraço do palácio e viu Batseba tomando banho. E os seus olhos então o traíram e ele teve concupiscência. Ele desejou ter Batseba para si e acabou cometendo adultério e cometendo assassinato. Teve que matar a mulher, a esposa, o marido de Batseba, para que não fosse descoberta o seu crime de adultério. Então, a concupiscência dos olhos é também algo importante, porque é o desejo de satisfação de tudo aquilo que os meus olhos veem e querem. E esse tipo de tentação foi lá no Éden também. A concupiscência da carne, né? O desejo de Eva de comer da fruta, de sentir o paladar da fruta, a concupiscência dos olhos, de achar bonita aquela fruta e de saber que ela era agradável à sua vista, e a soberba da vida, que é o terceiro ponto de como opera o sistema do mundo. Eva quis ser igual a Deus, porque Satanás, na sua tentação, disse que no dia em que comeres, né, certamente sereis como Deus. Então, a soberba da vida é também um desejo de uma tentação de ocupar um lugar superior, de ser admirado, de ser louvado, cultuado por sua posição. É um desejo de uma posição superior para ser maior do que os outros. Então, nós temos esse modo de ação do pecado em três modelos, em três modalidades: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que é a tentação de ocupar um lugar superior, de ser completamente louvado, adorado, né? Então, Satanás também, Lúcifer, também passou por esse tipo de situação, e ele foi destronado por causa desse tipo de situação. Deus o expulsou do céu por causa disso. Então, concupiscência da carne, atração maligna para satisfazer a sensualidade, os instintos, a carne. As concupiscências dos olhos, o desejo descontrolado de satisfação e prazer despertados pela visão de todas as coisas. E a tentação soberba da vida de ocupar um lugar superior. Nada disso procede de Deus, mas tem origem mundana, tem origem dentro de nós mesmos. Tiago fala disso quando ele diz que o pecado procede dos nossos desejos, e é uma tentação mundana, e é usado por Satanás para enganar e derrubar e destruir, derrotar os crentes. Todas estas coisas são enganosas e passageiras. Nós precisamos somente de conhecer a vontade de Deus, porque ela é eterna, e quem pratica a vontade de Deus permanece para sempre. Então, nós precisamos entender que este trecho está nos falando do modo como nós podemos vencer, como nós podemos ultrapassar essas situações por causa
da força que há no nome de Jesus. Nós devemos ultrapassar essas situações orando em nome de Jesus. Porque o apóstolo ainda afirma: ora, o mundo passa, essas coisas vão passar, isso não permanece para sempre. Isso é um prazer temporário, isso é um prazer muito limitado, é um prazer muito tênue, é uma coisa muito inoportuna, é uma situação que não deve nos encher o coração, porque é um prazer fugaz, uma coisa absolutamente impura, que dá um prazer temporário, mas que depois traz muitas dores de consciência. Então o mundo passa, isso vai passar, bem como a sua concupiscência. A concupiscência também vai passar. Se você resistir em nome de Jesus, ela vai passar. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus. Então, qual é o antídoto, o contraveneno, o remédio que a gente tem para vencer as tentações? Temos que fazer a vontade de Deus. Então, quando eu sei que eu vou ser tentado, eu tenho que evitar a tentação. O apóstolo Tiago fala: fugir das tentações, mas resistir ao diabo. É o contrário do que muita gente tenta fazer. Tenta permanecer diante das tentações, e isso vai enfraquecendo a vontade da pessoa. É necessário fugir e fazer a vontade de Deus, porque aquele que faz a vontade de Deus, aquele que evita as tentações e que obedece a Deus lendo a palavra, orando e praticando a comunhão com os irmãos e praticando as obras de Deus, este permanece eternamente. Deus tem um remédio na sua palavra, remédio que nos abençoa, que faz a gente analisar as coisas e ter certeza de que Ele nos está guardando do pecado, nos livrando do mundo, né? Amar ao mundo é deixar de amar a Deus. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora, o mundo passa, todos aqueles que resistem ao diabo e fogem das tentações, esses têm poder de vencer a concupiscência e têm poder de viver na presença de Deus, permanecendo para sempre. Agora, João está oferecendo então o antídoto, o remédio que nós podemos usar contra as tentações. Não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, mas amar a Deus e andar em obediência. Por quê? Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas procedem do mundo. O mundo que enche o nosso coração. Nós precisamos ter o coração cheio da palavra de Deus. É a palavra de Deus que enche o nosso coração e ela que enche a nossa mente. Se você quiser ter pensamentos de Deus, você precisa apenas perceber que a palavra do Senhor enche a nossa mente, enche o nosso coração e nos leva a pensar as coisas de Deus. Paulo diz aos Colossenses: buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são do alto. É este o remédio que nós devemos usar para que aquele que faz a vontade de Deus permaneça eternamente. Ou seja, há uma garantia de que a vida eterna é dada àqueles que andam em obediência. E aqueles que têm vida eterna são aqueles que andam em obediência, porque em consequência da vida eterna, eles vão reproduzir frutos que glorificam o nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver de modo que o nome dele seja glorificado e que a igreja seja assim edificada. Deus abençoe os irmãos.